Olá, nessa edição do programa Cena Aberta, o meu papo é meio que artes plásticas, artes visuais. Eu vou conversar com Evaldo Oliveira, artista plástico e também professor, que na verdade ele vai me contar aqui, né, toda essa história da carreira dele, até porque hoje ele coordena o Departamento de Artes da Universidade Federal do Piauí. Falei certinho, Evaldo? Na verdade, muita coisa, né? Na verdade, eu sou chefe de departamento. Chefe de né? departamento. Já estive na coordenação e hoje Isso. eu sou da chefe de departamento. Pronto. Mas a tua história de envolvimento com a arte começou ainda na década de 70. Isso? Eu costumo dizer que foi até antes, mas assim, porque essa referência... pintando. Não, essa referência é porque houve um concurso do SESI, um concurso nacional, e eu participei e fui premiado na época, né? E aí tomou gosto. Aí tomei gosto. Me lembro que eu recebi uma... Você era adolescente? Era, tinha uns 11 anos por aí. Já era pintura ou era desenho? Já, desenho, mas era desenho. Agora começou a pintura por conta disso, que eu ganhei uma caixa de aquarela e aí eu tomei gosto, como você diz, né? E aí de lá pra cá eu nunca mais parei. E aí foi fazer ensino médio, depois... Eu até me preparei para fazer odontologia, né? E assim, mas depois eu desisti e fiz artes visuais. No caso é um curso de licenciatura, né? Na época tinha uma nomenclatura de educação artística, que era bem abrangente, a gente via várias disciplinas dentro do curso. E aí a gente depois escolhia a habilitação, eu escolhi por artes plásticas. Então, na verdade, na vida toda, você já optou por trabalhar com arte? Já, sempre assim, porque inclusive eu costumo falar uma relação com meu pai, porque meu pai, apesar de ser militar, mas ele tinha uma habilidade muito grande com as mãos. Na época ele fez o curso de industrial, né? E ele sabia fazer móveis. Tinha essa sensibilidade. Tinha. Apesar de ser militar, porque a gente sempre disse que esses oficiais eles são mais sisudos, etc, né? Mas ele tinha muita habilidade e sensibilidade também. Que bom, talvez você tenha herdado dele. Com certeza. Né? Essa noção, né, como você diz, da sensibilidade para as artes. Bom, recebeu críticas? Sim, com certeza, com certeza. Ontem mesmo eu estava comentando em sala de aula que quando eu faço um trabalho, aí tem alguém que diz assim: rapaz, se você começar a trabalhar com isso aí, o Gabriel mesmo é um exemplo, né? Aí eu dizia: rapaz, você é melhor fazer aquilo. Então assim, eu fico tonto, né? Não, mas eu falo de críticas, Evaldo, pela própria escolha, né? Porque hoje a gente vê uma abertura bem maior em relação à opção por trabalhar com arte, mas até bem pouco tempo atrás isso era praticamente inadmissível, você viver de arte, apesar de que grandes nomes da história e tal fizeram as suas opções, mas a crítica era muito forte em cima dessa opção. Com né? certeza. Artista bicho vagabundo. Entre outras coisas, né? Eu lembro que uma vez eu fiz até uma experiência com uma amiga minha que era professora de física. Eu cheguei na sala de aula na escola e perguntava de que disciplina eu trabalhava, né? A maioria dos alunos dizia que era matemática, nunca dizia que era artes, né? E já minha colega dizia que era arte e ela era física. Então, assim, só para você entender como existe todo esse estereótipo de que eu não poderia estar dando aula de artes, não sei porquê, né? Mas não, e antes, hoje não mais, mas antes tinha até uma associação com a questão da sexualidade quando você optava por uma carreira artística. Com certeza, os caras dizem: rapaz, tu vai ser, daqui a pouco tu tá aí dançando balé, não sei o quê, não sei que preconceito que existe com relação a isso, né? E tinha isso mesmo, com certeza. Acho que ainda hoje ainda, por que pareça. Eu tomei a liberdade de trazer o currículo, porque é tão grande, tão extenso em relação às exposições, que eu acho que vai facilitar um pouco a minha vida aqui. Bom, olha, diversas exposições você já participou, coletivas, individuais e tal. Vamos destacar uma, assim, aquela que você jamais esqueceu, ou acha que realmente tenha sido fundamental para a tua carreira? Assim, um dos que eu gostei, obviamente que houve uma participação importante, inclusive do Piauí, foi no painel de arte contemporânea de Brasília, né? E o outro foi o de Nova York, que aconteceu pela prefeitura, inclusive encabeçada pela professora Dora, pela Dora, né? Dora Parente. Então, essa de Brasília foi legal porque o Piauí participou de forma efetiva, com uma quantidade muito legal de artistas. Inclusive, como eu falei no programa lá, Pauta Cultural, houve uma polêmica porque alguns pacientes do Areolino tinham participado também. E nessa época houve essa
esse questionamento, porque a participação de um paciente, né, e não a gente. De alguém que não é conhecido, que não necessariamente viva de arte, e algum artista que já tem até um certo nome na cidade não ter tido essa oportunidade. Então gerou essa questão. Eu lembro que justamente, eu lembro que fui eu, o Tupi e o Júnior Brandão, né, participar. E outros ficaram de fora, mas uma boa parte foram de pacientes lá do Areolino, pra você ter ideia. Aliás, eu vou fazer assim uma abertura, como se diz no nosso meio político, uma parte da história aí, para a gente falar um pouco dessa inserção da arte na questão do tratamento psiquiátrico, psicológico, na ajuda no dia a dia. Uma vez eu trouxe também no nosso programa Pauta Cultural várias telas de artistas lá do Hospital Areolino de Abreu, né, e que usam a arte como contraponto, né, e como contribuição no tratamento. Vamos falar um pouco disso, dessa importância? Na realidade, o hospital, da época foi criado um núcleo de convivência psicossocial feito pela professora e psiquiatra, e aliás, psicóloga Rosário Miranda, né? E a gente tinha uma atividade muito intensa com relação a arte, né? E lá tinha pintura, tinha escultura, modelagem, enfim. E os pacientes tinham essa atividade e diminuía essa intensidade de algumas doenças que eram cometidas por eles. Que né? bom, então, arte como aliada, né? Arte como arte inclusiva mesmo. Bom, voltando à questão das exposições, a exposição coletiva Caixa Econômica Federal de Artistas Piauienses ainda no ano de 1989. Essa foi assim a primeira participação numa exposição coletiva, né, junto com alguns artistas piauienses. Foi legal, foi bacana, gostei, foi uma experiência primeira que eu tive com relação a essa coisa oficializada mesmo. E aí... Olha, quando você citou essa questão da exposição coletiva fora do estado, eu fiquei observando, me veio à memória assim, em muitos momentos, é muito importante o artista aparecer sozinho, ter uma exposição só dele, o destaque todo voltado para ele, mas como a força do coletivo é maior, né? Eu acho, inclusive, o papel também da curadoria é muito importante, porque nessa época a gente dividiu o estado do Nordeste em dois, a região do Nordeste em duas partes, né? O 1 e o 2, o Piauí ficou no 1. Aí ficou com o Rio Grande do Norte, Ceará. Agora só quem for no trabalho premiado, aliás, foram selecionados, foi o Piauí, Ceará e Maranhão, para você ter ideia. Os outros caras ficaram de fora. Então houve um critério. Então assim, eu achei interessante porque a gente foi escolhido dentro desses estados, né, para representar aí o Nordeste. Exposição no painel de contemporâneas de Brasília representando o Piauí, né, em 1994. Exposição Arte Piauí Internacional, Arte Expo New York, Show Arte Piauí from Brasil 2007. Esse foi, inclusive, resultado de dos salões que tinha na prefeitura, né, ali na Casa da Cultura, e aí foram escolhidos alguns artistas para participar dessa exposição em Nova York. Exposições nos salões do município de Teresina, aí vem. Nossa, você fez aqui 5, 6, né? Até mais. 7, 8, 1, 2, 3, gente. Desde 1996 com premiações na categoria Pintura. Essa foi ainda na gestão do Gabriel, que houve uma seleção do meu trabalho. Gabriel Arcanjo. Do Gabriel Arcanjo foi selecionado como na pintura, né? Na categoria Evaldo, pintura. Exposição Saliências. Essa dá o que falar, viu? Na realidade, boa parte do meu trabalho, queira ou não, ele sempre tem um teor erótico. As pessoas veem assim, às vezes eu não sei, depois eu vou olhar e eu percebo mesmo, mas assim, você consegue, natural, você consegue, né? tipo, passar o limiar, né, assim, com que a gente possa entender o limiar entre o erótico e o imoral, o erótico, entende? Esse limite do bom senso das coisas, não existe em arte, não existe isso? Existe sim, na exposição Saliências, que foi organizada pelo professor Avelar, a gente fez trabalhos que não foi tão impactante assim, que eu acho que hoje é porque queria se tomar polêmica de tudo, né? Eu não vou nem perguntar o que a gente pode considerar impactante. Mas, enfim, tá complicado, né? Hoje tá complicado, e é porque nós estamos no século XXI.
Tá complicado. Quer dizer, você está no momento de escolha, você pode escolher que salões visitar, que exposições visitar, que material ou aquilo que você realmente vai admirar, né? E aí, de certa maneira, há uma poda em relação a isso, em relação às exibições, né? Bom, exposição na Biblioteca Central Carlos Castelo Branco, Evaldo Oliveira, Corpo Híbrido Digital em 2014, uma individual sua. Essa exposição foi organizada pela professora Poliana e Núbia Canejo, né? Esse trabalho, inclusive, foi o resultado de uma pesquisa que eu fiz, porque eu comecei a trabalhar com o digital, né? E mandava imprimir em Canvas, e depois fazia uma intervenção, né? Então, essa intervenção, por isso o híbrido, né? Do tecnológico ao tradicional, né? Olha só, a gente vai para um rápido intervalo, já eu volto com o programa Cena Aberta conversando aqui com o Evaldo Oliveira e obviamente a gente vai sair, né, com algumas imagens de trabalhos lindíssimos que ele fez e que já expôs tanto em Teresina quanto fora daqui. A gente volta já. Voltamos com o programa Cena Aberta e nessa edição meu papo é com o artista plástico Evaldo Oliveira, professor também da Universidade Federal do Piauí, chefe de departamento de artes. Não erro mais não, hein? Isso é muito bom, porque lidar com artistas que estão se descobrindo e tantos outros artistas que foram buscar na academia já depois, né, de reconhecidos, você vivencia muito essa realidade lá na universidade, não vivencia, Evaldo? Eu tenho até tido sorte, assim, dentro da minha aula de pintura lá na universidade, muitos alunos que eu estimulei, incentivei para participar de salões foram premiados. No caso, 8 alunos, né? Eu computo 8. Então, assim, é interessante porque eles ficam recebendo essas premiações de um trabalho que desenvolveu em loco, em sala de aula. E a existência do curso de artes na universidade possibilita que se profissionalize cada vez mais, né? Porque não são só técnicas, mas é formas de comercialização, é maneira de trabalho, é convivência, é todo um contexto do qual o artista precisa participar realmente para garantir sucesso, né? Embora o curso não seja um bacharelado, né, de uma formação específica na área de artes, mas é uma licenciatura. Mas os alunos, eles seguem, o egresso, eles seguem sempre uma carreira solo, né? Eles sempre se envereda pela pintura, pela escultura, pelo desenho. Hoje tem muito design gráfico, não como profissional, porque ele não fez o curso de design gráfico, mas ele lida com isso e outros estão bem aí. E vamos combinar, de artista o Piauí vai muito bem, né? Vai, com certeza. Eu costumo até parafrasear agora o professor Cineas Santos, né? Nós temos muito bons artistas. Que, aliás, recentemente abriu, né, uma exposição no Teresina Shopping também, da UAP, da qual você faz parte. Tem tela sua, tem tela de vários outros artistas também. Tem, esse é o coletivo que eu participo atualmente, né, de forma efetiva, e está completando 10 anos a UAP, e a gente trouxe essa exposição para o Teresina Shopping, lá no piso superior. Né? Vai ficar até quando? Até o dia 21. Show de bola. Bom, vamos lá. Exposição Basta Celebrar, na Siena Galeria 2015. Basta celebrar, né? Essa exposição foi tipo o inaugurado de uma galeria nova, né? Da arquiteta Laline Mendes, e ela jantou também vários artistas. Eu acho que ela, inclusive, foi mais criteriosa em algumas
escolha de alguns trabalhos e foi um sucesso, né? Quer dizer, muito legal. Coisa demais. Exposição Proposituras e Propositores 2015 na Infor UFP. Essa exposição foram 2 artistas e a gente pegou o ensejo desse evento, que foi do Inforup, que é do PAFOC, enfim, e a gente fez a exposição paralela a esse evento, né? Depois, né, não necessariamente nessa ordem, mas em 2016, exposição Linhas do Ateliê Josefina Gonçalves, lá no Teresina Shopping, inaugurando inclusive o espaço de exposições, né, no qual agora está acontecendo essa exposição da UAP. Então assim, houve aquele período que ele não era bem preparado para isso, tanto que a gente expôs mais em Cavaletes, mas nessa segunda, agora já tem um espaço bem legal, está muito bacana, com iluminação própria, né? Eu achei muito legal, muito bom. Exposição do primeiro Seminário de Arte e Cultura, o corpo como desencadeador da expressão estética e artística em Floriano, já nesse ano de 2017. Na realidade, nós temos uma colega que trabalha no IFP de lá e ela me chamou, né? Além de mim, teve, salvo engano, o Amaral e o Gabriel, enfim, alguns artistas do Piauí que foram participar. Eu acho interessante essa ideia, porque a gente está levando para outros municípios os nossos artistas, para as pessoas conhecerem, né? Fazer aí traz gente de lá para cá também. Justamente. Exposição Arte e Vinho na Montmartre, setembro de 2017, uma outra experiência. Na verdade, essa foi uma paralela ao internacional que teve, né? Eu fiquei fora do internacional, claro, mas eu obtive bom êxito, até porque meu trabalho foi escoado, foi vendido, enfim, isso que é importante para o artista. Olha, participou da primeira coletiva da Caixa, isso a gente já falou, organizou a segunda exposição dos trabalhos de pacientes do hospital, show de bola que você comentou aqui também, a Grande Arte de 92. Ai, gente, tem essa organização de uma outra exposição lá do hospital que você citou aqui, a Grande Arte, a Sutil Arte Bruta. Achei super legal, inclusive o nome. Tá. Queria que você discorresse sobre isso pra gente. Porque a gente imagina que um paciente ele não tenha passado por uma formação específica na área de arte e eles trabalham de forma direta, de forma bruta, né? Então, esse termo foi dado pelo Hortiano e pela Rosário Miranda, né? Então, foi um trabalho legal, houveram, aliás, mais de uma vamos dizer assim, de uma exposição e foram organizados por esse pessoal. Então, o paciente era o foco principal dessa exposição, né? E o nome já adianta bastante coisa. Você seleciona a oficina de desenho e pintura no programa de terceira idade e ação. Legal, assim. Na verdade, eu fiz uma especialização em gerontologia, né? Que é uma ciência nova, que trata, que estuda o processo de envelhecimento, né? Em todos os seus aspectos, do físico ao psíquico, enfim. E aí, depois desse curso, eu participei de um programa de terceira idade em ação, lá da universidade, que é um programa dentro da universidade, né? Que na realidade trabalha com pessoas de terceira idade. A arte pode ser aliada também nessa questão do processo de envelhecimento. Com certeza, né? Os não pacientes, mas os idosos, eles adoram. Você vê aí hoje vários programas que dentro das instituições privadas existem também com essa ideia de escoar também, de devolver à sociedade a participação dessas instituições, né? Olha, apesar de que a arte não se explica, se admira, vamos mostrar um pouquinho, né, alguns trabalhos e eu queria que você explicasse pra gente, por exemplo, essa tela que a gente está vendo agora, essa tela aqui. Fala um pouco. Na realidade, essa tela, hoje, ela está mudada. Existe uma teoria da genética, a genética do arrependimento, que, segundo a professora Zocelenda, eu acho que me enquadra, né? Eu não posso ver por muito tempo um trabalho meu na minha frente, porque eu termino modificando. Se não vender, vai mudar. Mudo. Com certeza. Se você pegar um infravermelho e ver por trás de tudo isso, tem vários trabalhos feitos antes desses aí. Né? Os desenhos modificam, as cores, as texturas, enfim. É essa questão que eu não consigo manter por muito tempo um trabalho da minha frente. É por isso que eu boto na universidade, deixo em outro lugar. Despacha logo. Não deixo. Essa outra tela aqui, já entrando, quer dizer, sempre o corpo está presente nas suas obras, né? Essa, na realidade,
também houve uma modificação muito grande. Hoje ela já é outra história, já é outra coisa, né? Então comecei com o lilás, já passei para outras cores, já está banhada, fiz outra veladura, enfim, fiz outras técnicas por cima, né? Mas aí mostra, inclusive, a questão da mulher, do sofrimento, da agressão com relação à mulher. Que está muito em voga discutir esse assunto, até porque já não é mais possível, principalmente nos dias de hoje, né? A gente ainda se deparar com situações dessa natureza, da mulher ser vítima de agressões, né? Com certeza. Essa tela eu acho fantástica, essa expressão, essa forma, né? E a maneira como você coloca, mostra os músculos, né? A gente consegue realmente entender um movimento. Na realidade, quando a gente trabalha com anatomia na universidade, eu sempre mostro para o aluno que a gente primeiro é osso, carne, músculo e pele, né? Então o último é pele, mas a musculatura que dá toda essa questão da volumetria, essa questão da volumetria no corpo, né? Aí eu exponho para ver como é que você vê aí o ligamento, enfim, os filamentos dos músculos para que o aluno possa entender, né? E eu acho interessante pelas cores, né? Dá um contraste interessante no trabalho. Extremamente gosto muito. Lindíssimo visualmente falando. Essa tela já é uma composição digital híbrida ou não? Não. Essa, na realidade, era uma pintura por trás e eu comecei a trabalhar com fundo, né? E aí formou essa imagem e eu deixei, né? Se você vê que o que tem por trás era uma outra pintura. E aí esse negócio da distância, né, de um membro para o outro, sugere uma coisa meio que improvável, mas na arte tudo pode. A curadora fez essa pergunta, né, se eu fiz isso, eu fazia isso proposital. Eu disse, claro, eu gosto de fazer, eu gosto de ser arbitrário, né, nessa questão do corpo, né? Eu posso, tem licença poética, existe também licença visual, né? É verdade. Falando em licença visual, lindíssima essa tela, principalmente para decorar, gente. Vocês estão assistindo aí, esse trabalho é um trabalho muito lindo e cabe em qualquer situação, dentro de um escritório, né, na varanda, na sala de casa. Quer dizer, é aquilo que se encaixa em qualquer situação. Esse trabalho foi desenvolvido num evento que o professor Sinel chamou de Pintando na Praça, ali em frente ao Teatro 4 de Setembro, né? E a gente lá direto mandou brasa e eu trabalhei com espátula, fiz o fundo e fui colocando, né? E passei de bicicleta para Teresina, é muito bom. Passei de bicicleta para Teresina, é muito bom. Eu poderia ficar aqui horas e horas e horas e horas, mas infelizmente o tempo é curtinho. Mas eu quero encerrar, antes da gente encerrar o programa, mostrar essa próxima tela. É meio que sei lá, me passou essa ideia de que está na hora do homem dar um tempo, né, da correria do dia a dia, não sei. Esse é outro trabalho também que antes tinha um outro, né? Aí eu passei por cima, com certeza. Hoje tem amigos meus que brigam comigo por causa disso, né? E aí eu trabalhei com a questão do corpo e no movimento que mostra muito a questão do equilíbrio, né? O que o bailarino tem de sobra, né? Eu fico impressionado. Gente, eu não resisto. Mais uma, pelo amor de Deus. Essa aqui que você já sugere é uma coisa mais folclórica. Na realidade é uma oração ao sol, né? Eu acho que não só os egípcios, mas hoje ainda te admiro muito o sol, né? Então faz mais uma brincadeira, assim, como se fosse uma oração, sei lá. Você definiria a sua obra, né, até por conta de ter acesso e vivenciar, ter que ensinar, ter que explicar de um tudo? Eu já te fiz uma pergunta parecida, já estou te dando a colher de chá. Você definiria a sua obra como o quê? Contemporâneo? Enfim. Contemporâneo. Até porque também a gente hoje faz um trabalho que, embora agregando outros estilos, linguagens, a gente termina fazendo uma coisa contemporânea mesmo, né? Então, o contemporâneo não tem como fugir. Tá certo. Óbvio que eu vou terminar o programa com imagens de obras lindas suas, mas eu queria dizer que foi um prazer ter você aqui conosco. Já passa ali, brinco muito, passa ali, pega a carteira, volta quando quiser. Tá bom. Tá bom? Tá certo, obrigado. Bom, gente, essa edição do programa Cena Aberta fica por aqui. Você já sabe, tem Cena Aberta toda sexta-feira inédito às 9 da noite, tem Cena Aberta aos sábados às 17h45 e depois está no YouTube, Facebook, dá para assistir aí quando e como quiser, tá bom? A gente se vê no próximo encontro. Até lá.